Olá e bem-vindos a mais um episódio do Carreira em Ação, esse canal maravilhoso que traz informações, insights e tudo que é possível para a sua jornada profissional. Eu sou Denise Oliveira e hoje vamos falar sobre um tema que está presente na vida de muitos profissionais, que é o estresse no trabalho. Quem nunca, né? Porém, vamos explorar uma abordagem um pouco diferente, focando em como podemos gerenciar o estresse sem chegar ao temido burnout. Para isso, temos um convidado super especial e eu vou assomar um adjetivo super doce. Ô, menina doce, que é? Estou falando de Vivian Galvão. Ela é psicóloga pela PUC de São Paulo, com 20 anos de experiência profissional em aprendizagem acelerada e RH, sobrevivente de um câncer de ovário e criadora do ateliê do Tag Cacau e Jornal Florescer. Muitíssimo obrigada por dedicar o seu tempo, disponibilizar todas as informações e trocar essa ideia hoje com a gente, Vivian. Ai, tô super feliz, Denise, que a gente conseguiu as agendas e deu tudo certo, e a gente, além de tudo, fazer acontecer uma sexta-feira, Exatamente. às Pois 18, às momento ve especial. mas o que é legal do podcast é que você tem a possibilidade de conectar ali no ao vivo, no rádio, usando Bluetooth, e tá no trânsito parado com essa chuva que vai vir hoje, segundo previsões fantásticas, então dá para você escolher o que escutar. Essa é a graça do podcast. Então, espero que as pessoas participem. Por favor, quem está no trânsito, não pare para escrever, somente quando o carro estiver parado. Obrigada mais uma vez, Vivian. E, de novo, nós estamos aqui no YouTube, como já comentamos, e pedir para participar dentro do possível, fazendo perguntas e comentários que fica ainda mais interessante. Você sabe que duas mulheres já conversando já é muito pano para manga, né? Mas três, quatro pessoas, independente aí do sexo, são muito bem-vindos. Vivian, Isso aí. o estresse, na verdade, é uma reação natural do corpo e que ele enfrenta, né, essa reação vem com desafios ou pressões que a gente enfrenta no dia a dia, quer seja no âmbito pessoal, profissional ou qualquer área da vida. Ela pode ser pontual e até mesmo ajudar, né, a manter a mantermos motivados, ainda que pareça um pouco estranho para algumas pessoas. Já o burnout tem um estado de exaustão extrema, física, emocional e mental, aí eu estou me referindo. E geralmente provocado por estresse prolongado e mal gerenciado. Quando o estresse se acumula sem alívio, ela pode evoluir para um burnout, né, o Vivian? Pode. É importante cada vez mais que a gente tenha a chance de falar sobre esse tema, e as pessoas se familiarizarem, reconhecerem as diferenças, de terem essas conversas com especialistas, e ter essa chance como agora, nós aqui conversando sobre estresse e a diferença do estresse para um cenário de burnout, né. O burnout, ele é uma síndrome, é quando existe uma frequência tão grande de cenário de estresse, no qual a pessoa vai perdendo a capacidade regulatória de forma física, mental e emocionalmente, né. Eu antes da gente estar conversando, eu tive a chance até de dar uma olhadinha se o nosso Ministério da Saúde aborda e tem uma página a respeito disso. E tem, acabei de Olha, encontrar. A super. gente encontra no Ministério da Saúde uma página específica falando de síndrome de burnout e, além de tudo, trazendo também um pouco dos sintomas.
do burnout. Então, alguns deles que nós temos é um cansaço excessivo, físico e mental, uma dor de cabeça frequente, uma alteração de apetite, uma insônia muito insistente. E às vezes, Denise, a gente vai negligenciando a nossa saúde física e mental. Essa segunda e terça-feira, eu sei que outras pessoas vão ver e assistir, ver ou nos ouvir em outros momentos, né, Sim. mas nessa segunda e terça-feira dessa semana, 14 e 15 do 10 de 24, teve um congresso voltado para segurança psicológica, e a gente também falou muito sobre o cenário de burnout. E necessário, e o que a gente vai ter a chance de falar um pouquinho mais para frente, do que as próprias empresas têm feito para ajudar as pessoas, no caso de diagnóstico feito por um psiquiatra, por um psicólogo, a gente conseguir dar qualidade de vida, né. E você comentou sobre alguns sinais que o corpo dá e que a gente acaba, o ser humano, né, acaba, negligenciando, né, depois eu vejo, né, depois eu vejo e vai passando. Qual o momento que você considera ideal para parar? "Opa, tá dando ruim e se eu não parar para olhar isso vai dar pior"? Eu normalmente esses sintomas eles surgem de forma leve, mas eles vão tendendo a piorar com o passar do tempo e normalmente por de fato, um excesso de trabalho, uma carga muito pesada onde a gente não tem chance de se reabilitar, né. Existe o estresse faz parte, como você mesma mencionou, do nosso corpo, faz parte, é algo que nos move adiante, faz com que a gente traga, prosperidade para a nossa vida, e mas esse cenário, quando colocado numa intensidade a ponto da gente não conseguir ter algumas horas de sono, por exemplo, existem trabalhadores que hoje nem possibilidade de horas de sono a é possível, né. Então, a gente conseguir dormir e um sono de qualidade é fundamental para que a gente impeça esse cenário de entrada para o risco de entrada para uma síndrome de burnout. Burnout. Agora você comentou, sobre esses sinais, né, de excesso de trabalho. Mas eu vejo também que o excesso de trabalho é muito, encarado de uma forma muito pessoal, né. Vamos dizer assim, não é só o excesso de trabalho, mas é o excesso de pressão. E aí eu vou entrar um pouco no relacionamento com o meu líder, né. E se eu tiver uma pressão do meu líder de uma forma onde a comunicação não flua, onde eu não sei para onde eu estou indo como profissional e nem aonde a empresa está indo, ou seja, gera uma insegurança. Estou falando de várias emoções aí, sentimentos negativos. Eh eh a pressão do líder que gera um super controle em cima do colaborador por insegurança dele mesmo, para continuar ele líder tendo um controle, né, mantendo o poder. Todas essas forças negativas, eles são negativos de forma a eu ter um nível de ansiedade exagerado. E isso também pode gerar o burnout, né? O que você acha? Eu agora me lembrei, com a sua fala também, que por exemplo, algumas atividades profissionais, elas já têm características, em que são sempre submetidas à pressão. Então, por exemplo, médicos, enfermeiros, professores, Super. policiais, jornalistas,
dentre outros, assim. A atividade em si é uma atividade que gera e, e faz com que aquele profissional tenha que cuidar muito desta capacidade de lidar com a pressão. A gente passou por esse período, não faz tanto tempo, mas a gente teve um cenário crítico na área da Pandemia. saúde, né, pandemia, e os profissionais tiveram que conviver com a pressão, eles não tinham outra opção, que era descansar, porque o contingente era um contingente muito crítico, e muitos adoeceram. E hoje a gente ajuda esses profissionais a gerenciarem a vida do trabalho novamente. Então, são características, existem muitas profissões que têm características de pressão, corroborada com uma pressão que o líder também faz, mesmo tendo esse ambiente de pressão, aonde aquele líder, por uma questão também de efeito cascata, né, de cobrança em cima de cobrança em prol de metas, faz com que aquele ambiente ele fique um ambiente tóxico, né. Aí você fala assim: "Puxa, Vi, como é que então a gente faz com que, mesmo ambientes que já são por natureza muito estressantes, a gente ajuda e apoia lideranças, a gente ajuda e apoia iniciativas que as organizações têm em se tornarem um ambiente mais seguro para se trabalhar?" E esse seguro não é só do ponto de vista físico, é Isso. também, emocional, mental, aonde a gente agora tem procurado estudar ainda mais, porque hoje a síndrome de burnout, hoje ela é um cenário, global, não é restrito a uma figura de característica do trabalho. Ela tem se propagado em diversos países e com características também muito muito intensas, aonde aquele país tem uma regulação de proteção ao profissional trabalhador, faz com que hoje, por exemplo, a gente tenha um CID específico, eh de burnout. Até pouco tempo atrás, não existia nem esse nível de proteção ao profissional. É na Então a mesma gente é na mesma época que o líder ou empresário, desculpa que eu te corte, é, encarava quando não tinha o CID, encarava como frescura do profissional que não queria trabalhar, né. Já teve muito esse tipo de comentário sim, antigamente, né. sim, sim. Então, por exemplo, nesse segundo summit de segurança psicológica que eu estive presente, os especialistas lá abordaram, e foi muito interessante o número de empresas que hoje reconhecem, e além de tudo, a gente tem uma normativa no Brasil de implementação de iniciativas de proteção à saúde mental do profissional nas organizações, né. Então a gente vê muitas empresas já se mobilizando e trazendo dados, resultados muito positivos de cuidado à saúde mental. Esse cuidado ativo, não só do ponto de vista físico, mas mental e emocional. Agora você comentou que na página do Ministério da Saúde já tem, né, uma página, um texto dedicado no site do ministério sobre o estresse e o burnout. Em 2019 eu levantei que a OMS reconheceu o burnout, como você comentou, que hoje a gente tem o CID, mas a OMS reconheceu o burnout como um fenômeno ocupacional. E isso, pressionou as empresas a enxergarem a saúde mental como parte essencial da gestão das pessoas, que também, como você trouxe. Você acha que esse reconhecimento oficial mudou a forma como as empresas lidam com o tema? E como
quando eu falo de algumas iniciativas que as empresas adotaram com essa regulamentação, a gente vê aí implementação de programas de bem-estar, como você citou, política de trabalhos flexíveis também, e iniciativas para reduzir a carga de estresse. Como é que você vê que hoje, como é que as organizações vê, e aí você fresquinha no Summit, você já trouxe que muitas organizações já estão pensando nisso, mas as organizações nesse Brasil, Brasilzão, né, fora que participaram do Summit, como é que você vê as iniciativas nas organizações? Você acha que existe a conscientização, não só dos líderes, como os CEOs das pequenas, médias, enfim, independente do tamanho, para que evite, primeiro, que trabalhe de uma forma preventiva e que reconheça que há uma possibilidade a ser enfrentada aí na sua equipe. Como é que você vê isso? É, eu acredito que essa resposta ela não seja com uma única variável, né, assim, no sentido de sim ou não, é ou não é. Eu vejo que a gente vem evoluindo as práticas, mas eu reconheço que essas práticas elas são evolutivas à medida em que existe uma certa regulação, porque se for deixar, agora eu falo do ponto de vista na posição também de recursos humanos, e uma profissional que tem 20 anos de carreira e que acredita e ama trabalhar. Eu amo trabalhar, eu gosto de trabalhar, sou uma mulher trabalhadeira, trabalhadora, sei lá como é que fala. Eh, então essa resposta do ponto de vista de alguém que cuida das pessoas nas organizações e também é uma pessoa que trabalha, se não existisse nenhum tipo de regulador e legal que dissesse: essa prática não é uma prática protetiva", por iniciativa própria, o empregador não faria isso. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Quando estava lá nos meus 20 anos, há 20 anos atrás, início de carreira, eu não tinha essa clareza ou essa maturidade para dizer assim: "Puxa, que bom que a gente tem evoluído, essas conversas e que existe um cenário, um cuidado por parte do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde, dizendo: "Olha, essa síndrome existe, estresse, do ponto de vista do estresse, é benéfico, faz parte da vida humana, estamos no jogo, mas isso submetido numa intensidade que aquele próprio ser humano não consegue se regular pessoalmente, opa, aí vem o Ministério do Trabalho dizendo assim: "Olha, você, empresa, precisa fazer a lição de casa". Eu acho o máximo. Eu acho também, coloca todo mundo na linha, né, e na sua responsabilidade. É. E aí você tem a chance de reconhecer que existem muitas empresas e muitos líderes que faz até mais do que aquilo que é o mínimo, regulado. Então, por exemplo, eu tive a chance o ano passado de estar presente num encontro voltado só para saúde mental, e um curso que ajudava as empresas, de forma consultiva, a fazer melhorias de boas práticas em saúde mental na própria empresa. Esse é um centro, e até deixo aqui, é um lugar bacana para se buscar informação, se chama ISMA, e fica em Porto Alegre. É muito interessante, lá você tem a chance, e também se entrar no site, de um material vasto de como é que se faz melhores práticas em saúde mental para desde pequena empresa a grandes empresas, que têm uma área específica de saúde do trabalhador. Denise, eu tive presente numa mesa redonda que estava falando sobre saúde mental no trabalho, burnout,
E às vezes existe uma falsa crença, vamos falar assim, esse é um tema importante da gente abordar, que quanto mais a gente fala do burnout, parece que mais as pessoas ficam burnoutadas, né. Ma mas, existe um equívoco também, não é todo cenário que é burnout, entende. Claro, claro. Então, e que falar desse assunto não vai fazer com que a pessoa se torne ou fique doente, né, assim. Se você Ai passar os sintomas, a pessoa começa a sentir: "Então eu tenho é isso daí, isso, né". é isso, é isso. Na verdade existe, assim, um interesse genuíno de aumentar o nível de esclarecimento, porque Sim, as fake news, os cenários, para falar sobre isso, porque garante atratividade, né, é um tema que está na mesa, da casa das pessoas, né, as pessoas trabalham, as pessoas precisam de um ambiente saudável para se trabalhar, e nem todas têm a chance de ter um chefe, um gestor, que colabore com a saúde mental daquele trabalhador, corroborado com os desafios que, para mim, eu tenho tido essa chance de falar, nessa pauta, que nem todas as famílias, hoje se a gente olha para as famílias brasileiras num tema macro, elas estão endividadas. E tema de endividamento financeiro é um grande fator de estresse. Então as pessoas também se submetem muitas vezes a fazer trabalhos que não são trabalhos, saudáveis, né, que já sejam gerenciadores de estresse. Então, é fácil ser mestre quando se tem um cenário aonde a gente tem um ambiente protetivo que nos ajudem. O Brasil, eu faço parte de um grupo de mentoria voltado para mulheres, e me sinto muito honrada e já tive a chance de acompanhar algumas mentoradas em que elas estão em regiões extremamente remotas do Brasil. E a realidade nossa, né, que eu me sinto, né, protegida num nível social, então tudo isso faz com que seja fácil falar, e quando se tem cenários de mulheres num ambiente remoto do Brasil, com pouco acesso à saúde, com pouco acesso ao trabalho respeitoso, enfim, a gente tem um índice alto de trabalho ainda. O Ministério do Trabalho vem fazendo um trabalho intenso, mas a gente tem trabalho escravo ainda existente no Brasil, infelizmente. Agora falando em relação a gênero, né, homens e mulheres, a mulher com uma carga excessiva de responsabilidade que ela naturalmente acaba assumindo, né, herdada aí essa responsabilidade há gerações e décadas e décadas. É casa, é mãe, é filho, alguns cuida além do filho do marido, e enfim, várias situações, e existem também, a situação das mulheres profissionais no desafio de se colocar no mercado de trabalho ou de buscar, uma posição mais hierárquica, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, comparativamente, é mais injusto para a mulher, tanto remuneração quanto posições hierárquicas, comparativamente com a oportunidade que o homem tem, enfim, sérios fatores que a mulher no dia a dia aí enfrenta. E esse burnout que a gente está falando, com vários sintomas, sobrecarga, etcétera. Acomete mais as mulheres do que o homem? Ai, legal isso que você está trazendo. O Ministério da Saúde vem trazendo cada vez mais informações a respeito disso, e ele tem mostrado que as mulheres têm se tornado não, são mais vulneráveis aos quadros de burnout, uma vez que elas são hoje elas têm praticamente três turnos, né, de Sim, trabalho. sim. Então, existe agora algumas iniciativas voltadas só para mulheres, aonde a gente
aumenta a rede protetiva para que, afinal de contas, nós, né, não são elas, nós, Nossa, me inclua esteja, nisso. a gente, a gente a gente esteja protegida, porque e aí tem um outro dado também, que eles se comparam e eles se complementam. No Ministério do Trabalho, mostra também um número muito grande de lares brasileiros sendo geridos pelas mulheres. Então, Sim. esse cenário socioeconômico, ele se mescla com o cenário de saúde, que se mescla num cenário aonde a gente pega gerações que, já viveram, a síndrome do burnout e hoje elas precisam de um apoio e suporte e uma rede de proteção para que elas permaneçam economicamente ativas. Mas é lógico que esse cenário e muitas vezes a gente tem que se reabilitar de um outro jeito. E aí eu até fazendo um gancho aqui na nossa conversa, Denise, você mencionou que, além de eu psicóloga, mulher psicóloga, profissional da área de recursos humanos, mentora, eu tive, ah, o diagnóstico de câncer de ovários, né, e eu tenho tido a chance de falar mais sobre isso e ajudar outras pessoas, e eu tenho muita vontade de falar sobre o retorno ao trabalho, né, eu contei, né, que eu sou uma mulher trabalhadeira, gosto, apaixonada, tal. E eu tive a necessidade de ficar um período que eu chamo de sabático da minha saúde, né, pra minha saúde, que eu precisei ficar muito dedicada à minha saúde. Eu não burnoutei, no cenário, originário da palavra, mas eu precisei, cuidar muito de mim, cuidar da minha saúde. E esse foi um momento em que eu também tive muitas descobertas. Eu estou bem de saúde, continuo num momento, assim, que os médicos, eles nunca dão alta pra gente 100%, mas eu faço tratamento de manutenção, mas eu tô, além de tudo, assim, sem doença, né, e é até um outro conceito que cada vez mais a gente fala, né, o que é o conceito de saúde, né, é a ausência de doença. Exato. E nesse cenário de reabilitação, eu descobri muitos projetos, eu conheci muitas pessoas, conheci muitas iniciativas, e foi um dos motivos que eu me interessei mais em estudar sobre estresse. Sim. A temática estresse, antes de eu ser diagnosticada com câncer de ovários, era uma temática na minha vida como profissional, era importante, mas não no grau de importância que hoje tem. E no grau de pauta, das minhas conversas e nas minhas contribuições para o empresariado, dele ter cuidados com os trabalhadores. Essa perspectiva do lugar de gestão no estresse, ela se tornou muito presente e ela se mistura, né, no nosso início da nossa conversa, estava lá a figura mais profissional, mas agora é a profissional e pessoa que tem uma agenda voltada para a gestão no estresse, Não, isso. porque, cuidar de uma doença crônica, eh, faz com que a gente, seja testado ao nível máximo de estresse, né. Total. Eu dou Lembrando risada agora, tá. e você traz muito forte aquilo que eu tinha comentado, né, tanto o estresse quanto o burnout, mas levando para o estresse, ele é acometido em diversas áreas da nossa vida, né, não só profissional, e porque quando se pensa em estresse, você pensa logo na carga de trabalho, e não uma enfermidade, um problema de saúde te leva a um nível de estresse muito alto também. E o saber lidar com esses desafios que a vida nos apronta
e nos apresenta, dizem que muito sabiamente, eu acredito que muito sabiamente, é justamente para a gente saber. Eu imagino, assim, alguém na minha frente aprontando coisas com a gente, e ela vendo como é que a gente se sai daquelas situações. Porque eu entendo que tem aprendizado para nós que estamos passando, e você trouxe isso com muita maestria, de tudo que você aprendeu, todas as pessoas que você contactou e acessos a informações, e essa pessoa, alguém lá na nossa frente, fica observando como é que a gente vai sair dessa, né, o que que a gente vai fazer dessa situação acontecer daqui para frente. E eu acho que sempre se tem a oportunidade dos desafios virar boas oportunidades positivas. Eu acho que para tudo na vida, e eu acho que você traz isso. A nossa conversa hoje é uma possibilidade de É, compartilhar, né, é. essa experiência que num primeiro momento, e graças a Deus que soube lidar, né, você passou de ano. Passei. Eu brinco que eu virei multitask. Eu vou me explicar, né, porque quando a gente às vezes até as pessoas falam: "Nossa, Vivian, como você ampliou o seu repertório de trabalho, né, antes você só era uma profissional da área de recursos humanos, agora você tem temáticas mais amplas", né, e daí eu Olha, brinco: "Nossa, que bom que eu sou multitask, estou multitask", porque eu fui eu tive que ser desafiada e ajudar os médicos a cuidarem de mim. hum, Então, muitas vezes eu tive que aprender, eh, me esforçar, me dedicar, entender o que que é essa doença, como ela hum, impacta o corpo, a mente, superar os lutos, hum, me manter saudável. Como é me manter saudável, né? E o que que é ser saudável? Eu tenho algumas amigas que nessa jornada eu conheci, elas continuam com a doença ativa. Eu não, mas elas continuam. E elas entendem vida, elas entendem que elas estão mais saudáveis do que antes de terem o diagnóstico. hum, Porque e aí eu vou contar uma passagem, assim, que é interessante, Denise. Eh, eu, num determinado momento do tratamento, eu fui buscar um psiquiatra. Dentre vários médicos que me acompanharam, eu entendi que eu precisava ser acompanhada por um psiquiatra, porque são muitos médicos, muitos profissionais. Tem tanto a medicina convencional quanto a medicina genética, tem muitas informações. E além de tudo, eu me tornei uma mulher na menopausa, com um cenário de cirurgia, eu me tornei na menopausa, corroborando, e eu falei: "Nossa, eu preciso me ajudar esse equilíbrio todo". Então eu busquei um psiquiatra, beleza. Achando que ele fosse me medicar, porque é fácil, essa parte é fácil, né, vai lá, medica, tal. E aí ele virou para mim e falou: "Vivian, você tem os melhores médicos que estão cuidando da sua doença. Agora a gente vai cuidar da sua porção de vida". Eu achei tão interessante, porque aí ele me deu uma listinha de tudo que eu tinha que fazer, eu tenho essa lista até hoje, essa lista me atravessou o coração, e eu fiz daquela lista, desta lista, a minha vida. E o que tem nessa lista? eu tô curiosa. Essa é a grande dica, a lista. A primeira delas, fazer atividade física. Bingo, né? A segunda, me alimentar bem. O que que é me alimentar bem? É ter uma quantidade de fibras, frutas, legumes, De preferência não processados, né? é isso. Terceira, dormir, ter no mínimo horas de sono. E aí eu dizia: "Doutor, mas como que eu vou dormir se a gente com menopausa, a gente cada vez menos dorme, né?" Aham. Então, curiosamente, eu não recebi um diagnóstico e não tenho, né, um cenário de burnout, mas tive as mesmas recomendações
que alguém, num cenário de cuidado extremo, retomada de cuidado ativo com a vida e com a saúde, tem. E Hum. as pessoas não precisam adoecer para cuidar, Ai, cuidado. mas, a lição de casa primeiro é atividade física. Eu acho que a gente, se eu pudesse inverter esse programa, eu iniciaria: "Não quer entrar nessa estresse ou burnout? Faça atividade física, coma bem E e durma. e durma. E se tiver problema para dormir, busque técnicas ou de respiração ou de meditação", claro que desde que não seja algo muito patológico. E você, num determinado momento, você comentou que virou um multitasking, né. Isso me remete a pensar na gestão de tempo, que também é um dos fatores que gera estresse. E esse estresse vem dessa sensação da gestão de tempo, que estamos sempre correndo atrás do relógio, né, ou contra o relógio, né, está passando muito rápido e as pessoas não se dão aliás, as pessoas que falam assim: "Nossa, mas o tempo está passando muito rápido", independente de dizerem que existe pesquisa que comeram até isso eu já escutei, tiraram 2 minutos do relógio de 24 horas. Mas enfim, a parte de qualquer coisa, os 24 horas continuam existindo, o dia é composto por vários minutos, enfim, é a gente que está administrando mal. Como você acha, que uma boa gestão de tempo pode prevenir o estresse e se torne antes que o estresse se torne crônico? Eu posso dizer assim por mim, né, eu hoje sou não sei, né, sou a minha cabeça está ainda mais produtiva, mas eu venho observando que é fundamental a gente ser mais objetiva com a vida, mais objetiva com nossos quereres, mais objetiva com o dizer não, mas eu sei que muitas mulheres, muitas de nós, não têm essa autonomia ou liberdade de dizer não. Isso faz com que as submeta em cenários extremos e um risco ainda maior de burnoutar. Então, eh, essa objetividade, né, se torna um grande recurso de gestão do tempo. E aí o que que eu estou querendo dizer com objetividade, né? Estou querendo dizer em projetos, em iniciativas, no trabalho, em relações que não são produtivas e objetivas. Então, por exemplo, eu faço várias iniciativas de, mentoria. E eu disponibilizo o meu tempo de uma forma a ajudar outras mulheres a crescerem, a se desenvolverem. É um trabalho voluntário. Outro, para mim que é muito importante, eu faço parte como voluntária do grupo EVA, que é o grupo de prevenção a tumores ginecológicos. Tanto é que tem uma campanha que é chamada de Setembro em Flor. O símbolo é uma flor e cada cor dessa pétala representa um dos 5 tumores ginecológicos. E a gente eu faço uma campanha para que, afinal de contas, outras mulheres consigam se proteger. Uma Uhum. delas é com vacinação contra o HPV. HPV. E é é. E eu contribuo, apoio essas iniciativas. Então essa gestão do tempo em também ter iniciativas de fazer o bem sem olhar a quem, eh, nos dá proteção à nossa saúde mental e Então emocional. eu incluiria na gestão de tempo de forma objetiva e positiva, né, porque são ações super positivas. Mas a gente está falando aí muito do estresse relacionado a estresse negativos, né, são ansiedades, desafios, obstáculos que a gente naturalmente enfrenta. Só que não, existe aquele estresse que é positivo, né, que a gente até
estava conversando aí antes de iniciar o episódio, que eles chamam de eustresse. Eu não quero entrar muito na terminologia, o que é importante é saber que tem um estresse positivo. Sabe aquele friozinho na barriga, a título de exemplo, em uma apresentação importante. Eu me lembro que eu gosto muito de participar dos TEDs, Talk TEDs. E teve aqui no Brasil, e foi a primeira vez que o Abílio Diniz ia participar do TED. E eu estava numa das primeiras fileiras. E, por acaso, ele estava do meu lado em pé. Então, ele pegava uma folha de sulfite, na verdade, ele pegava, não, ele estava com uma folha de sulfite, e ele olhava e descia. E ele olhava e abaixava o negócio. Nitidamente, ele estava tenso. E a mulher do lado dele tentava conversar com ele e ele desviava, não dava atenção, e ele pegava o papel de novo, que era a pauta do que ele ia falar. Estou falando de Abílio Diniz, uma pessoa que estava, né, várias vezes no meio de comunicação, televisão, enfim, participando de grandes eventos corporativos, inclusive. E ele subiu no palco, naquele momento, ele falou assim: hoje é um dia muito importante para mim, porque é a primeira vez que eu estou participando do TED. E eu já falei em comitê executivo, já estive com o presidente da República, já estive com vários programas de televisão, mas estar aqui é um desafio e é a primeira vez para mim, porque o público é diferente. E eu tenho isso tentando parafrasear o que ele de cara falou. E eu tô com um nervosismo do cão aqui, e eu espero no final, ele comentou, eu espero no final atender a expectativa de vocês por estarem aqui dedicando o tempo de vocês para me escutar. No final, aplausos, ele não olhou para o papel que estava olhando antes e participou, contou da vida dele muito sabiamente como ele fazia. E aí, antes de iniciar o programa, a gente comentou, Fernanda Montenegro, né? O dia que ela falou assim, o dia que eu subi no palco e não senti, eu vi essa entrevista e eu não senti o frio na barriga, alguma coisa está errada, né? Então, isso. isso trazendo que o estresse pode ser um impulsionador. A questão é utilizar esse frio na barriga não como para te paralisar, né? Mas fazer parte de um processo que você está agarrando aí para traçar um novo caminho, né? Eu sempre lembro dela. Assim, eu tenho a capacidade interpretativa aqui com os meus botões, de que, bom, se Fernanda Montenegro tem frio na barriga, quem sou eu para não tê-lo? Então tá tudo certo, toca a vida, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E quando se entende isso, vai com medo mesmo, a gente lida melhor com esse sentimento, com essa emoção, né, que é uma emoção. Então, bem-vindo. Sentir estresse é positivo, nem todo estresse é negativo. É um saber diferenciar entre um e outro, né, Vivi? É lógico que a gente sabe que tem quadros de saúde mental Sim. que têm mais dificuldades de fazer essa interpretação ou regular a nossa cognição com a emoção sentida de uma forma que está tudo bem, né? Tá tudo aqui, todas as partes estão aqui presentes e é um instante, isso vai voltar ao normal. Então, então essa reinterpretação, esse trabalho contínuo que muitas vezes a gente tem a necessidade de cuidar da nossa saúde mental, quadros cada vez mais intensos de saúde, por exemplo, de ansiedade. A gente é um país que é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, então o caso desse cenário de ansiedade é muito desafiador para alguém ansioso, ele se reestruturar e dizer:
isso passa, isso faz parte do jogo de alguém que está em progresso na vida. Então, e aí eu, tomando a liberdade aqui, eu aprendi nessa minha nova jornada de novos hábitos, de me reorientar, cuidando ainda mais da minha saúde mental e física, emocional, espiritual, com muito cuidado. Eu adquiri um hábito que é dançar. Ai, que delícia. Que tipo de É, dança? em especial é chamado de dança circular ou Circular, biodança. biodança. E eu tenho amigas longevas, muitas amigas longevas agora. E é muito curioso, porque elas nos ajudam, e na dança circular você tem um focalizador que nos orienta o passo que cada um pertencente da roda vai ser dado, né, aquele passo, e a gente no coletivo faz o passo. E elas às vezes, eu me lembro de quando eu comecei a dançar, elas me davam uns cutucõezinhos, assim, gentis, e me chamavam assim: ô Bela, continua dançando. Ô Bela, continua dançando. Não se apega". E esse ato de não se apegar, eu aprendi a também trazer para o meu dia a dia real. Uma gentileza de: "Puxa, não se apega na dança lá no meu passo com a perfeição, com o passo perfeito". Aquele grupo se autorregula, aquela sabedoria daquela dança, eu aprendi a também trazer para o meu dia a dia. Isso é um cenário protetivo de saúde mental, num país de ansiosos, que somos. Adorei, tá anotado aqui. Ô, Bela, continua dançando cada vez que eu estiver no estresse. Bela, É, continua dançando, que faz é, parte do jogo. é, Ótimo. A é, conversa tá boa. Fala. eu até ia mandar um carinho para as minhas amigas lá da dança circular. Tem uma delas que tem 98 anos e Gente, dança. que coisa linda. Isso é um exemplo, né, para continuar aí ativo, independente da idade. Bom, o papo tá maravilhoso, como eu falei, é uma pessoa doce e, assim, escutar a voz dela dá vontade continua falando, eu já falei isso para ela quando a gente se conheceu, eu falei: fala mais, porque é gostoso escutar". Mas a gente tem que, ir para o final, do nosso episódio. E antes de encerrar, se você quiser destacar, você trouxe várias dicas, assim, mas eu convido a pessoa que está conversando e convido você para dar uma dica especial do episódio. Pode ser um livro, uma série, ou uma dica, uma reflexão que você traga aí de toda a nossa conversa, ou uma especial. O que você trouxer será muito bem-vinda. Então vamos lá, pessoal. Vamos à dica do dia. Atividade física. Atividade física. Essa é a grande dica. Ai, mas não vale fazer faxina não, tá? Não, não, não. Tem que ser. E quando você fala em atividade física, o que que você refere? Se à academia ou alguma coisa que dá prazer? Como é que você traz isso mais Ai, movimentar o concreto? corpo. A gente precisa movimentar o corpo, colocar esse corpo em movimento, dançar, nadar, correr, sabe, Você fazer a musculação também, que a gente precisa, ainda mais quando vai ficando mais velha, menopausa. é isso que eu ia falar. Tem coisas que você pode escolher, mas tem outras que, gostando ou não gostando, você tem que fazer, né? Existe uma fala aí muito grande na rede social de especialista, trazendo a importância da musculação para uma vida longeva. E a gente está vivendo mais, né?
Então vamos cuidar do corpinho, né, para se manter em pé. Sim, Mas com certeza. você traz aí atividade física em relação a trabalhar e saber lidar com a ansiedade e estresse, né. Sim, os médicos sempre recomendam que a gente faça 30 minutos diários de atividade física. Essa é o que, se a gente fosse lá na Organização Mundial da Sim. Saúde, no Ministério da Saúde, Sim, assim, assim como órgão máximo, né, de orientação, 30 minutos diários, no mínimo, de atividade física. coloque na gestão do tempo. Eu vi É, um médico, Varela, falando assim, exatamente isso que você falou, 30 minutos você tem que fazer. Então se vira. Ele falou bem assim no é, vídeo. é, Então é. então se vira, pede as contas no serviço, brincando, é claro, né, levanta mais cedo, deixa o filho para o marido cuidar, para a mãe cuidar, para quem você quiser. Você tem que encontrar os 30 minutos para você fazer a atividade. É isso, não tem opção. "Ah, mas eu não gosto". Não tem não gosto. A gente não É, gosta de um é, monte de coisa, saiba administrar esse sentimento, essa rejeição que você tem. esse é o eu não era sedentária, mas eu não era tão dedicada a fazer esses 30 minutos diários de atividade física. Agora tá. É, com certeza. Virou Diariamente. virou cura, E virou ó cuma. e A olha gente reinterpreta, né. olha o que você atividade física igual a cura, né, uma palavra muito forte quando você associa a atividade, começa a ver a atividade física de uma outra forma, porque a cura É um medicamento pra nossa é, saúde mental, sem a exatamente. gente precisar tomar medicamento. Sem dar dinheiro para a indústria farmacêutica, né, e ficar nessa eu concordo plenamente com a atividade física, eu sou uma defensora da atividade física para as pessoas e sei o tão bem que ela faz, não só para uma vida saudável, quanto uma vida mental também saudável, não só física, quanto mental. Compartilho completamente com você e espero com quem esteja escutando também, né, se some a esse movimento. Eu acho que não dá pra ver, né, Não dá, tá, você não tem que dá. tirar, qual é o nome do livro? Tem um Chama livro. Livre para Falar. Ah, Como a segurança psicológica pode ser a principal alavanca para garantir a sustentabilidade do seu negócio. É do uau! Instituto Internacional de Segurança Psicológica. Livre para Falar. Isso também é um potente protetor de risco de adoecimento de profissionais no ambiente de trabalho. Bárbaro. Tá anotado, vou colocar na descrição do episódio para ficar como referência aí de leitura, e eu acho que eu tenho certeza que é muito bem-vinda, eu não conhecia esse livro. E até como prevenção, né, para saber identificar melhor esses sentimentos aí e se prevenir em relação ao dia a dia. Muitíssimo obrigada mais uma Ai, vez. amei, foi uma delícia, quero mais. Quero, já está convidada. Vamos, é só a nossa agenda bater e assunto não falta. Você que veio do Summit, participa de vários eventos, é mentora também, a gente tem muita coisa em comum e, de novo, é uma experiência de vida e uma doçura que nos cativa. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo e conhecimento, compartilhar o conhecimento com a Um gente. beijão, muito obrigada, foi incrível. Amei também. E assim chegamos ao fim desse episódio. Espero que, como eu, essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre o tema e tenha adorado como eu adorei. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. E já sabe que em algum mais ou alguns mais a Vivian vai voltar. Oba! Oba! Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana com mais um tema interessante. E não deixe de agradecer a sua vida. Um forte abraço a todos.